Oi, galera! E aí, vamos retomar com as nossas atividades com foco no Enem? Levando em consideração as nossas últimas aulas, que nós temos um embasamento agora bruto, vamos dizer assim, sobre o que é uma indústria, os tipos de indústria, os modelos de industrialização. O nosso foco da aula de hoje é o processo de industrialização no Brasil, ou seja, a industrialização brasileira. O nosso foco sempre é NEM 2020, rumo à universidade. Estamos juntos, comigo, professora Carol, juntos, #Geolove. Vamos lá. Primeiramente, o Brasil, ele tem sim um processo industrial, que vai ter características que justificam, por exemplo, o que nós vimos na aula passada, onde caracteriza o Brasil como um modelo de industrialização tardia. Qual a relação que tem com isso? O processo industrial tardio no Brasil, ele tem relação direta com o processo histórico, aquela relação do pacto colonial, que se recorda que a colônia, na verdade, ela só poderia ter relações comerciais com a sua metrópole. Então, esse pacto colonial vai trazer, então, um tardiamento nesse processo industrial. Por quê? Quando o Brasil veio, então, a deixar de ser colônia de Portugal, ele estava começando ainda nos primeiros passos. Com isso, as nossas atividades eram baseadas principalmente nas atividades primárias, agricultura, pecuária, enfim. E o nosso foco continuou sendo a exportação. Por isso que o Brasil ele tem como modelo econômico agrário exportador. Por quê? Pelaquela relação que nós produzimos para exportar para a nossa colônia. Então, o processo industrial é impossível vincular a industrialização no Brasil tirando essa relação histórica, essa herança do Pacto Colonial. Então, recapitulando, o processo industrial no Brasil, ele tem diretamente consequência, né, sobre essa relação histórica com o Pacto Colonial. E o principal modelo econômico é o agrário exportador. A atividade no Brasil ela se iniciou, na verdade, no final do século XIX, o que vai nos caracterizar no final do século XIX para o início do século XX como a industrialização tardia ou periférica, como nós vimos na aula passada. Quais são as condições favoráveis para o surto industrial? Na verdade, o processo de industrialização ele adentrou no Brasil a partir do auge da economia cafeeira. Nós sabemos que o Brasil ele já passou por diversos períodos. Primeiramente, foi a exploração do pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois a economia cafeeira, mineração, enfim. Então, nós vamos relacionar a indústria logo após o auge da economia cafeeira. Por quê? Porque durante o auge da cafeicultura no Brasil, foram criadas condições favoráveis ao surto industriais. Condições essas que estavam relacionadas diretamente à infraestrutura. Ferrovias, constituições de bancos, atividades portuárias, que essa infraestrutura ela estava relacionada ao período em que o café era produzido em grande escala e precisava de infraestrutura. Então, vamos lá. A infraestrutura, as condições favoráveis para o surto industrial no Brasil está relacionado à infraestrutura que foi promovida para a expansão cafeeira. Outra relação histórica, a abolição da escravatura levou o quê? A imigração estrangeira. E isso promoveu uma expansão do trabalho assalariado. Nós vimos aí que o auge do café vai promover condições favoráveis à instalação de indústrias. A crise do café também vai trazer consequências para esse processo industrial. A crise de 1929, que nós vimos lá no capitalismo financeiro, a partir do momento que promoveu essa crise, que difundiu em nível mundial, que foi a Grande Depressão, isso, ironicamente, impulsionou a industrialização brasileira. Mas como? Como a crise econômica afetou diretamente a produção e exportação de café no Brasil?
Porque os Estados Unidos era o maior consumidor. Então, como ele estava nessa grande crise, nessa grande depressão, deixou então de consumir o nosso principal produto. De tal forma que, como esse consumo caiu, foi então a partir daí que foi promovido uma nova visão para o desenvolvimento industrial no Brasil. Diante da crise cafeeira, os investimentos passaram a ser direcionados para a criação de novas indústrias, que inicialmente foram a produção de bens de consumo não duráveis, que rapidamente se ampliou e se diversificou em todo o setor industrial. E aí começa a participação do Estado, ou seja, do governo, nesse processo industrial. Nesse período, em 1930 a 1945, é marcado pelo governo de Getúlio Vargas. A partir dessa crise da produção cafeeira, o governo então percebeu que era necessário adotar medidas para acelerar o processo de industrialização no Brasil. Primeiramente, ele começou com a intervenção estatal, ou seja, ele começou a criar empresas públicas consideradas estratégicas para arrecadada no setor de mineração, como nós conhecemos aí a Companhia Vale do Rio Doce, que é a atual Vale, que ela foi criada aí em 1942 e tinha como principal objetivo atuar na exploração de minério de ferro, lá em Minas Gerais. No setor siderúrgico, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1946, onde tinha como sede aí em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E no setor petroquímico foi criada a Petrobras, em 1953, já no segundo mandato de Vargas. Então, uma primeira interferência, uma primeira medida adotada pelo governo foi criar empresas públicas. Outro ponto que o governo propiciou foi a facilitação, de importação de máquinas e equipamentos. Porque eles facilitando a importação de máquinas e equipamentos ia promover, então, e incentivar um crescimento industrial. E a partir daí, como eles, vamos dizer assim, prepararam todo esse setor das indústrias com máquinas e equipamentos, eles poderiam produzir outros produtos, como nós já vimos nas aulas passadas, né? Nós temos os bens de consumo, bens de produção, bens de base, né? Então, esse início aí, essa importação de máquinas e equipamentos proporcionou um incentivo do crescimento industrial em outros segmentos de indústria. E isso vai promover, então, um modelo de industrialização marcante do governo de Getúlio Vargas, que é a substituição de importações. Até então, o Brasil ele necessitava de um produto importado. A partir do momento que se proporcionou qualidade, investimento nas indústrias dentro do Brasil, então esse processo de importação ele agora estava em segundo plano, porque agora nós poderíamos consumir os produtos nacionais, os produtos brasileiros. Chegamos então, já vimos a participação desse processo industrial do Estado, do governo em si atuando para incentivar esse processo industrial, e agora a gente vai perceber a atuação do capital estrangeiro. De que forma? A partir do governo de Juscelino Kubitschek, e de 1956 a 1961, ocorreu uma nova fase de desenvolvimento industrial. Fase essa que foi marcada pelo grande slogan desse governo de JK, que é o Plano de Metas. O que dizia esse plano de metas? Ele defendia que o Brasil teria que crescer, produzir 50 anos em 5. E a partir daí, como a intenção era desenvolver o Brasil no menor tempo possível, ele começou a fazer aplicações em grandes investimentos de diversos setores, como agricultura, energia, transportes, construção civil, saúde, educação e etc. A execução desse plano vai aumentar a capacidade energética do Brasil. E isso vai ampliar muito a rede de transporte e vai privilegiar, por exemplo, a opção de rodovias, que até então, na produção cafeeira, o grande foco eram as ferrovias. A partir dessa execução, dessa produção energética, dessa expansão de infraestrutura, surge então e se amplia a opção de rodovias, além de melhorar a infraestrutura já existente no país.
Isso vai promover uma característica. O governo JK ele vai fazer uma renovação de reaparelhamento, vai trazer novas máquinas, novas máquinas e equipamentos, onde vai trazer tecnologia mais avançada para as indústrias de base, que até então era o que se tinha no Brasil. A partir daí, a gente vai perceber o quê? Que alguns fatores vão favorecer a atração, na verdade, vai atrair o capital estrangeiro. Como que nós estávamos passando por um processo de investimentos estatais, o governo estava investindo para o desenvolvimento de infraestrutura, para o desenvolvimento industrial. Nós tínhamos mão de obra barata e numerosa, nós tínhamos mercado consumidor em expansão e matéria-prima abundante. Então, o que isso favorecia? Favorecia uma atração para as empresas estrangeiras, para as indústrias estrangeiras, ou, no caso, o capital estrangeiro ser investido também no nosso país. Essa nova fase vai ser marcada principalmente pelas multinacionais, onde elas vão, vamos dizer assim, focar nos bens de consumo, né, duráveis, que são os automóveis, eletrodomésticos, produtos químicos farmacêuticos e bens intermediários, materiais elétricos, mecânicos de transporte e comunicação. Resumindo a situação, o processo industrial no Brasil ele tem um tripé, que está vinculado ao capital nacional, capital estatal e capital estrangeiro. Juntando esses três investimentos, desses três âmbitos investidos, nós vamos ter um tripé industrial. O capital nacional ele vai ser investido amplamente na produção de bens de consumo não duráveis, ou seja, a gente vai lembrar aí de alimentos, de roupas, de produtos farmacêuticos. O capital estatal ele vai ser aplicado nas indústrias de base ou bens de produção. E o capital estrangeiro vai ter uma participação nas indústrias de bens de consumo duráveis, como nós vimos anteriormente, automóveis, eletrodomésticos, entre outros. E a gente vai compreender como é a distribuição da indústria pelo território. Será que é de forma igualitária? Aqui nós temos um gráfico onde ele representa a distribuição por região. O que nós podemos constatar? A região sudeste ela possui, em média, 50% das indústrias no Brasil, seguido da região sul, com 29%, região nordeste, com 12%, centro-oeste, 6% e norte, 3%. Ou seja, a distribuição de indústrias pelo território brasileiro ela é extremamente desigual. Isso vai gerar o que nós chamamos de concentração industrial. E aí nós vamos chegar, essa concentração industrial está onde? Na região sudeste. Mas quais seriam os fatores que justificariam essa maior concentração na região? Primeiramente, a gente vai vincular novamente a década de 30, que está diretamente relacionada com a produção cafeeira, que existia disponibilidade de capital para ser investido. Os investimentos públicos que criaram uma base, uma infraestrutura naquela região preparada para a expansão do café e foi reaproveitada nesse processo industrial. Mão de obra numerosa, nós sabemos que as regiões que têm as maiores concentrações populacionais, no caso, prioritariamente a região sudeste, então onde tem mais gente, seria então onde teria mais indústrias, ou vice-versa, que nós sabemos que industrialização e urbanização está totalmente interligado. Temos mercado consumidor, disponibilidade de matéria-prima e recursos naturais, como nós vimos aí, o grande potencial hidrelétrico. Esse potencial hidrelétrico ele vai ser formado por rios que drenam áreas de planalto e depressões, que vai gerar, então, vai proporcionar esse grande potencial hidrelétrico. E a existência de grandes jazidas minerais, como a região do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. O que seria essa região do quadrilátero ferrífero? Essa região é uma área situada na porção central de Minas Gerais, com cerca de 7.000 quilômetros quadrados. E ela apresenta importantes jazidas de minérios de ferro, ouro e manganês. E aí nós vamos ter uma concentração e dispersão. Nós vimos que a concentração industrial ela vai ser focada principalmente na região sudeste,
Posteriormente, a gente vai começar um processo de desconcentração, marcado aí entre a década de 70 e 80. E aqui a gente vai ver o valor da transformação industrial, a porcentagem de cada região. Por exemplo, na década de 70, o Sudeste vai tendo aí 80,7% e no decorrer dos anos, a partir da década de 70, a região Sudeste ela vai tendo um declínio de porcentagem. O que isso quer dizer? Deixou de ser a região que tem a maior concentração, não deixou, na verdade, de ser a região que tem a maior concentração industrial. Porém, nós vamos perceber que vai ocorrendo aqui uma desconcentração industrial. O que antes era 80% em média, em 2013 ficou em 59,2%. Por exemplo, região Nordeste, na década de 70, enquanto era 5,7%, em 2013, 9,4%. Então, o que representa essa tabelinha aqui? Está representando a desconcentração industrial, que no decorrer das últimas décadas, principalmente de 1970, a região Sudeste ela deixou de ser apenas a única a ter o foco de produção industrial. As empresas agora já estavam procurando regiões mais dispersas, inclusive que a gente viu nas aulas passadas quais são os fatores que influenciam, né, as indústrias se deslocarem das regiões centrais para as regiões mais periféricas, interioranas. Aqui nós vamos ter que o que vai promover essa desconcentração industrial? Primeiramente, o governo federal ele vai criar políticas públicas, né, para o desenvolvimento das demais regiões, como, por exemplo, a implantação de infraestruturas, como rodovias, usinas hidrelétricas. Ele vai criar órgãos federais voltados para o desenvolvimento dessas regiões, como o SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e o SUDECO, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Gente, obrigada! E nós estamos, então, finalizando a nossa aula semanal. Um grande abraço!